Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje traz um tema incrível, que é Deixe Fluir. E a nossa referência bíblica é 2 Coríntios 1, 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Uau! E enquanto eu meditava acerca dessa palavra, enquanto eu pensava acerca do que falar nesse vídeo de hoje, eu pensava no seguinte, que a bênção de Deus, ela é processual. A bênção de Deus, ela é um processo que nós somos convidados a experimentar o tempo todo, né? E assim como um rio que corre para o mar, né, a bênção de Deus é dessa forma nas nossas vidas, né? Ela sempre está na direção das grandes conquistas e alimentando tudo pelo caminho, né? O que nós precisamos é nos colocarmos no remanso dessas águas das bênçãos de Deus, para que nós possamos seguir na direção das grandes bênçãos, que é o mar, né? Todo rio, ele começa no estuário, ele avança para o rio, se desenvolve no mar, né? Se desemboca no mar, né? E talvez você esteja pensando que Deus não olha para mim porque não acontecem grandes coisas na minha vida. Deus não olha para mim porque eu estou passando por grandes dificuldades. Deus não olha para mim porque eu estou passando por grandes tribulações. Deus não olha para mim porque eu vejo as pessoas tendo grandes resultados e o meu resultado é pequeno, né? Mas saiba que, se a sua capacidade é pouca, o seu fluir da glória de Deus pode ser muita. E só cabe a você desenvolver esse fluir da glória de Deus para que Ele possa agir no mundo através de você. Ele possa manifestar-se no mundo através do seu agir. Então, é uma decisão. Só cabe a você, porque existe um fluir de Deus que já nasce em você. E esse fluir, ele nasce pequeno, assim como um rio nasce com uma veia d'água simples, né? Mas saiba de você uma coisa, que você tem um papel fundamental no reino de Deus, né? Por mais que você se sinta pequeno, você é grande, né? E por mais que você se sinta uma pequena veia d'água, quando você está vendo grandes rios, grandes vazões, grandes mares na vida de outras pessoas, você não é inútil. Você tem um papel, tem uma função, e talvez o que você precisa é cumprir com essa função com excelência, para que a sua veia d'água consiga se desenvolver, consiga caminhar na direção do rio. E ao longo desse caminho você vai ganhando afluentes, você vai se relacionando com pessoas, você vai gerando vida, você vai alimentando vida, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai ganhando força, você vai construindo o seu caminho e você vai solidificando esse caminho por onde você vai passar. E as pessoas vão vir ao seu caminho para buscar a vida, para buscar o alimento, para buscar a condição essencial para fazer a manutenção da vida, né? Porque toda vida começa no estuário. Aquela vida mais gigantesca lá do oceano, ela tem origem no estuário, que é aqui no começo. E você é a origem desse processo. Todo grande movimento começa com pequenas junções. E um grande oceano se forma com pequenos afluentes de rios. Talvez você se sinta pequeno hoje, mas conforme você vai deixando fluir Deus na sua vida, conforme você vai considerando, construindo relações, ganhando afluentes, se preparando, solidificando, caminhando na direção desse grande oceano, você vai crescendo, ganhando uma força incomensurável. E assim também é o agir de Deus na nossa vida, né? Cabe a nós descobrirmos o nosso caminho, né?
esse caminho ele já existe no mundo espiritual, né? E cabe a nós aumentarmos os nossos afluentes, que são as nossas relações, que vai fazer com que as nossas forças gerem cada vez mais vidas, alimente cada vez mais vidas por onde nós passarmos, para que, consequentemente, a nossa vazão possa aumentar. Aumentando a vazão, aumenta a força, aumenta a visibilidade, aumenta a relevância, aumenta a capacidade, aumenta a quantidade de vidas que nós temos poder de alimentar através da nossa palavra, através do nosso alimento principal espiritual, que é a palavra, porque a palavra tem poder de criar. E quanto nós falamos, quando nós profetizamos o reino, quando nós colocamos para fora aquilo que Deus suscitou em nós através do discernimento do Espírito Santo, consequentemente, nós temos a capacidade de construir vida na vida, levar perspectiva para aqueles que já perderam o sentido da vida. E dessa forma é que nós devemos deixar fluir a glória de Deus na nossa vida. É dessa forma que nós devemos agir no nosso dia a dia. É dessa forma que nós devemos criar as verdadeiras condições para que nosso caminho espiritual possa se desenvolver, para que a glória de Deus possa fluir na nossa vida, para que nós possamos criar afluentes que são relações sólidas e que vão se juntar, se fundir conosco ao longo dessa caminhada. Talvez seja a nossa família biológica, a nossa família espiritual, a nossa família que Deus nos deu a possibilidade de escolher, que são os nossos amigos. E através disso nós vamos ganhando força, nós vamos investindo mais a nossa capacidade de pensar, sentir, criar, a nossa capacidade de escolher e a nossa capacidade de superar os obstáculos que a vida vai colocar na nossa frente. Quanto mais afluentes eu ganho, maior é a capacidade de superar os obstáculos da minha vida. Maior é a possibilidade que eu tenho de me desenvolver enquanto ser humano. E, consequentemente, maior é o rio, a represa, o foco que eu consigo estabelecer na construção da vida do outro. E esse tem que ser o nosso papel. É por isso que nós precisamos deixar fluir Deus da nossa vida o tempo todo. É por isso que nós devemos estar em contato com Ele pela oração o tempo todo. E discernindo a palavra dEle, que é a leitura da tua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Beleza, turma? Então que nós possamos deixar fluir o rio de Deus que existe dentro de nós. Não se sinta pequeno, não se diminua, porque você é grande no reino de Deus. Você é alimento para muitas vidas, espiritualmente falando. E você tem a capacidade de construir o teu caminho. Você tem a capacidade de gerar relacionamentos, construir vida na vida das outras pessoas. Porque quando você deixa fluir o rio de Deus, você naturalmente ganha esses afluentes. Você naturalmente constrói o caminho. Você naturalmente alimenta vidas. Você naturalmente se abre para uma nova possibilidade de experimentar Deus o tempo todo. E é quando nós abrimos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos deixar com que Deus habite e viva dentro de nós, e nós colocamos o controle da nossa vida nas mãos dele. Só cabe a nós termos comando sobre as nossas ações, para que nós possamos guiá-la na direção certa, relacionarmos com as pessoas certas, fazermos o network certo, investir o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa capacidade na obra certa, para que a manifestação do poder de Deus seja grande em cada lugar. Beleza, turma? Então que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente produtivo, positivo e próspero para nós. Um forte abraço, turma! Fui!